Bom dia para você no Entrevista Coletiva de hoje. Vamos conversar sobre segurança pública. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Rafael Viana, ele que é delegado de polícia, trabalha atualmente na Secretaria Estadual de Segurança Pública e acaba de lançar o livro Diálogos sobre Segurança Pública. E também participam conosco nesta manhã a jornalista Mara Cornelsen, ela que é apresentadora da Rádio Educativa e também é colunista do jornal Tribuna. Também conosco hoje o apresentador aqui da casa, Val Santos, apresentador do Boa Tarde Paraná, também jornalista. A jornalista Cíntia Floriani, e nossa chefe de redação, jornalista Cíntia Floriani. E também, com muito prazer, recebemos o diretor de jornalismo da Rádio Banda B, também apresentador do Tribuna da Massa, Adilson Arantes. É um prazer recebê-los todos aqui para conversar sobre um assunto que é da máxima importância. Doutor, um bom dia. Diálogos sobre segurança pública. O fim do Estado civilizado. O que quer dizer isso? Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. Satisfação em estar aqui. O livro começou com uma ideia simples e singela, de passar algumas dicas sobre segurança pública, para que as pessoas evitassem algum crime, ou serem vítimas de crimes, ou seja, diminuíssem as vulnerabilidades que todos nós enfrentamos no dia a dia. E de algumas dicas simples de como melhorar a segurança da sua rua, da sua família, do seu bairro, como não ser vítima de golpes pela internet ou golpes de estelionatários. O livro tomou outras proporções e eu comecei a escrever sobre possíveis soluções para a segurança pública, comecei a escrever sobre... Mas é possível, isso é possível a gente pensar. Porque quando a gente olha hoje as notícias de jornais, a gente ouve no rádio, quer dizer, a coisa parece que está tão caótica que a situação fica desesperadora, né? É possível pensar em uma solução? Pelo menos assim, a curto e médio prazo? É difícil a curto prazo e a médio prazo talvez, mas a solução tem que ser pensada a longo prazo. Antes da gente começar aqui, eu até fiquei pensando como que a gente podia estruturar essa conversa para que todos os telespectadores entendessem. E quando se fala em segurança pública, em criminalidade, em sistema penal, a gente tem que dividir essa situação em três grandes áreas. Eu acho que é importante a gente dividir para que todos consigam localizar em qual das três grandes áreas nós estamos conversando aqui. A primeira grande área são as questões de fundo, ou as questões essenciais da causa do crime. Por que os crimes ocorrem? Por que algumas pessoas cometem crimes e outras não? Essas são as questões de fundo. Como que a gente pode diminuir a criminalidade? Pessoas submetidas às mesmas condições, por exemplo, moram no mesmo bairro, têm mais ou menos a mesma faixa salarial, o mesmo grau de instrução. Exatamente. Essas questões são as questões de fundo, são essenciais, mas são só a longo prazo. Essas soluções não existem a curto prazo. Depois são as questões de prevenção, ou seja, a prevenção situacional, principalmente. Como que a gente pode evitar que alguns crimes ocorram em determinadas situações? E a terceira são as ações reativas. Aí é quando o crime já ocorreu, mas enfim, também pode ter aí para o futuro alguma prevenção, quando o crime é bem investigado, elucidado rapidamente, enfim, daí trata do sistema penitenciário e outras questões aí de como tratar o delinquente. Então, essas três grandes áreas é onde a gente tem que pensar a segurança pública. Doutor, antigamente, né, e não faz tanto tempo assim, época de campanha política para governo do Estado, para a presidência da República, tinha até vereador, até hoje tem vereador prometendo segurança pública, imagina, né? Então, pela ordem era educação, saúde e segurança pública. O terceiro item. Hoje é o contrário. Segurança pública, educação, saúde, não necessariamente nessa ordem de segundo e terceiro colocados, né? Mas a segurança pública, ela ganhou prioridade. O povo quer segurança pública. Pela sua experiência, delegado de polícia, já rodado, conhece muito bem a região metropolitana inteira, tem um conhecimento de Brasil. Houve o quê? Um desleixo das autoridades? É difícil falar que foi um desleixo só das autoridades, porque a segurança pública é uma responsabilidade de todos, dos cidadãos, de todos nós, das famílias. Então, quando as famílias passaram a não se preocupar tanto com os filhos, isso aí também traz consequências graves para a segurança pública. Então, o que eu penso... O senhor está dizendo que a culpa é nossa, é de todos nós, é de todos nós, da comunidade. Sem dúvida. É de todos nós. Dos pais, principalmente. Dos pais, da família, dos governos, enfim, mas é de cada um de nós. Isso que a gente tem que tomar consciência. A responsabilidade da segurança pública é nossa e nós podemos fazer a diferença. Com alguns atos simples, as famílias podem evitar crimes futuros. Por exemplo? Por exemplo,
eu até trato num dos artigos do livro, eu sugiro que as famílias tenham diálogos familiares de segurança pública. Eu dou esse nome, mas enfim, poderia ser qualquer outro. Diálogos familiares de segurança pública. As famílias têm que começar a conversar com seus filhos para saber o que eles querem da vida, qual o sentido que eles veem em existir, qual que é o sentido da vida, o que se busca, o que se espera, como vai se atingir a felicidade, já que essa talvez seja o objetivo final da vida. E essas questões não podem ser minimizadas e deixadas de lado em jantares familiares. E as pessoas têm que ter coragem de se aproximar dos filhos para saber com quem eles andam. Falta conversa. Falta conversa. Doutor Rafael, falta conversa. Bom dia. Bom dia. Primeiro, quer dizer que é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, aí com a nata do jornalismo paranaense. Parabenizá-lo porque perguntei a sua idade e o senhor disse que tem 28 anos, é filho de médicos e está aí preocupado com a segurança pública. Já é uma luz no fim do túnel. Eu já vejo assim, um jovem preocupado com a segurança pública em uma carreira difícil como a de delegado. Agora, com o Estado tão enxerido, né, eu vejo que o Estado paternalista ele está cada vez mais enxerido, cada vez mais metendo o dedo no seio da família, quando ele cria a lei da palmada, quando ele diz que a criança não pode trabalhar aos 14 anos, o pré-adolescente não pode mais trabalhar aos 14 anos. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje começamos a trabalhar aos 14 anos, talvez até antes dos 14 anos. 12 então, anos já estava suando a camisa. A gente já, tinha a mente ocupada com valores e os pais cobravam, você tem que estudar e você tem que trabalhar. Aí o Estado, como um todo, começou a se enxerir. Não pode trabalhar, não pode isso, não pode... Tem lei da palmada, tem lei do puxão de orelha. E a família começou a abrir mão disso. Dizer, bom, já que o Estado está metendo o bedelho, então que cuide, né? Eu acredito que a gente deveria dar uma forma de reverter esse quadro aí, trazer essas crianças de volta para o seio da família e ter autoridade em cima dela. Os pais assumirem o seu papel, Os pais né? assumirem o papel, paternidade responsável, e o Estado deixar de ser paternalista e deixar de meter o bedelho onde não deve, vai cuidar das grandes questões, não é da questão doméstica. E aí... deixar de oferecer uma boa escola. Sim, claro, com a escola, com tudo. Mas a escola seja de acesso a todos. Mas começando a conversa no seio da família, que foi onde ele começou o diálogo. E aí entra a importância de diálogos como esse, conversas como essa, porque as pessoas têm que entender que o direito penal e a polícia não são as soluções para todos os males da sociedade. A solução é multidisciplinar. É multidisciplinar e mais. O que a gente espera do nosso direito penal e da nossa polícia? Que eles realmente sejam educadores sociais? Aí a gente vai se decepcionar, com toda certeza. Então, essa função o Estado não pode assumir. Ele está usurpando dessa amiga, não é isso? E ele utiliza daí a polícia e o direito penal como educadores sociais. E não é essa a função deles. Fica claro nessas 3 áreas que eu falei no início. É a terceira área, ou seja, de ações reativas, tentando atuar na primeira área, que são de ações de fundo, questões de se pensar a vida, o sentido da vida, quais os valores na nossa sociedade, porque numa sociedade que valoriza apenas o ter, dificilmente a gente vai conseguir diminuir a criminalidade patrimonial. Valorizar o ser. As pessoas têm que começar a pensar exatamente em questões existenciais. Qual a razão da vida, como bem viver. E aí são questões que o Estado não pode determinar como vai ser. A família que tem que conversar, que tem que discutir, as pessoas que tem que buscar. Não tem como o Estado salvar as pessoas de si mesmas. Doutor Rafael, eu vejo que além de ser muito otimista, o que é muito bom, o senhor nega um pouco essa herança histórica dessa causa de fundo, né? Nós temos, o Brasil acho que tem que parar de colocar na história do Brasil, da colonização, da segregação social, racial, a causa para a violência, é isso? É um pouco isso. Eu fico feliz que alguém ache que eu sou um otimista, porque, bastante. Na verdade, eu me considero até um cético, um pessimista. Mas, ainda assim, sendo um cético, eu consigo ver algumas possibilidades. Porque a segurança pública, ela nos faz refém, a violência nos faz refém. E mesmo que sejamos muito utilitaristas, a gente chega na conclusão clara de que alguma coisa tem que ser feita e que não adianta a gente ficar esperando sempre uma atuação apenas dos governantes ou do Estado. Agora, doutor, digamos assim, a falta de uma punição severa diante do crime, começando já pelo adolescente, que, pelo que a gente percebe hoje, pratica um crime, mas a lei ela faz com que não se tenha uma punição severa, forte, com rigor. Será que isso não incentiva também ao aumento da criminalidade?
eu trato desse tema, principalmente porque eu tenho muita dúvida e a gente tem frustrações diárias na carreira policial. Todos os policiais têm essa frustração porque parece que a gente está sempre enxugando gelo, né? A gente combate, a gente prende e acaba que nada acontece. Mas a perspectiva principal, e eu trato um pouco disso no livro também, é que dificilmente penas mais severas vão fazer com que a criminalidade diminua. O importante é que mesmo que as penas sejam mais brandas, elas ocorram, sempre. Elas sempre devem ocorrer. Independente de qual seja a pena, ela deve ocorrer. Então, e aí já existe até o filósofo antigo, em 1700 ele já escrevia isso, o Beccaria, ele já falava que não importa a gravidade e a severidade da pena, importa sim a certeza de encontrá-la. Então, o mais importante é que a gente tenha órgãos de persecução penal efetivos do que a severidade da pena. E a rapidez, doutor? A rapidez da aplicação dessa pena também influenciaria na redução da criminalidade? Porque nós vemos um Pimenta da Veiga que matou uma jornalista, anos para ser condenado. E ele foi condenado, mas ele levou 11 anos para ser preso. Quer dizer, a sensação de impunidade que a gente tem é muito grande. Então, se for uma pena, mesmo que seja para um adolescente que é protegido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser condenado lá a pintar muro que ele pichou para pagar aquela coisa que ele fez. Essa pena tem que ser aplicada imediatamente, né? Eu acho que no calor dos fatos, para a pessoa sentir. Porque se ele for pintar muro, ele pichou o muro com 15 anos e vai pintar com 25, não faz o menor sentido, ou com 18, ou com 20. Não tem nenhum caráter socioeducativo. Não existe. Então, a rapidez na aplicação, não precisa ser uma pena de 30 anos, mas se for de 5 e for aplicada imediatamente e a pessoa efetivamente passa 5 anos na cadeia, não é uma conduta melhor do que o que está acontecendo hoje em dia? Um dos artigos do livro eu trato justamente isso. O que nessa terceira área que a gente falou, de ações reativas, o que pode fazer a diferença é que a certeza de encontrá-la e a celeridade da sua aplicação. Esses dois parâmetros são indispensáveis para que ela cumpra o seu efeito de prevenir, de uma prevenção geral, ou seja, prevenir os outros possíveis delinquentes, que a pena vai existir, que ela vai ser aplicada de maneira rápida. Exemplos, né, doutor? Dando exemplos, né? Olha, se cometer, vai pagar igual a pena tem essa função de prevenção geral, sim. Tem a prevenção específica, porque ele cometeu o crime hoje e rapidamente ele foi punido. Individualmente também aquilo vai causar uma prevenção, porque ele vai ver que o sistema funciona, mas isso ainda assim não é suficiente, porque a gente cai novamente no discurso vazio se eu ficar falando só isso. Porque não é suficiente isso, porque a gente pode criar um Estado daí totalitário e policialesco, porque a gente nunca vai conseguir aplicar todas as penas rapidamente para todos os criminosos. Seria uma segunda etapa. Eu estou vendo que o Val tem uma pergunta ali, a Cíntia também está se coçando. A gente precisa ir rapidamente para o intervalo comercial. Já voltamos hoje, entrevista coletiva, conversa com o Dr. Rafael Viana. Estamos falando aqui sobre segurança pública. Em um instante só já estaremos de volta.